Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo. Mas você é quem deve dominar o pecado. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Hoje vamos mergulhar num dos diálogos mais curtos e, ao mesmo tempo, mais densos de toda a Bíblia. Estamos em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. É aquele momento exato em que Deus confronta Caim. Exato. Logo depois da oferta dele ser rejeitada e imediatamente antes do primeiro assassinato. É um momento de tensão pura, quase palpável. É uma verdadeira encruzilhada moral. E para a nossa conversa de hoje vamos tentar ir além de uma leitura simples. Temos, connosco, as perspectivas de obras clássicas como Patriarcas e Profetas e Educação, de Ellen G. White. Que dão uma visão mais teológica, certo? Sim, mais devocional. Mas também vamos cruzar isso com análises académicas mais estruturais de nomes como Klaus Westermann e Gerhard von Hade, que nos ajudam a ver a arquitetura do texto. Exato. A nossa missão aqui é tentar entrar nesse momento, tentar perceber o que se passa na mente de Caim. E mais importante, o que é que esta intervenção de Deus nos revela sobre a natureza da escolha, sobre a dinâmica do pecado. E a responsabilidade humana. Sim, o foco é mesmo aquilo que acontece antes da queda, sabe? Nesse espaço mental onde a decisão ainda está por tomar. Vamos a isso? Ok, vamos começar pelo início. A primeira coisa que me salta à vista é a pergunta de Deus: por que estás irado e por que descaiu o teu semblante? O que me parece notável, e as fontes parecem concordar, é que isto não soa de toda uma acusação sobre a oferta. Não de todo. Deus parece ignorar o ritual e vai direto ao estado emocional de Caim. É quase como se dissesse: o problema não é o que fizeste, é o que estás a sentir agora. Por que é que isto é tão significativo? Pois, é que esse é o ponto de partida de tudo. A narrativa mostra-nos logo de início que a raiz do problema não é litúrgica, é interna. É o que as fontes descrevem como a ira não tratada. O livro Patriarcas e Profetas é muito incisivo nisto. Diz que Deus advertiu Caim sobre o perigo de alimentar o ressentimento. Alimentar. Gosto dessa palavra. Exato. A palavra-chave é alimentar. Isto sugere um processo. O assassinato que se segue não foi um ato impulsivo, um momento de loucura. Foi o fim de uma jornada. Precisamente. Foi o destino final de uma viagem que começou com um sentimento que Caim escolheu nutrir. Então o semblante descaído era só o sintoma, o sinal exterior de uma doença que estava a crescer por dentro. É quase um diagnóstico médico. É uma analogia perfeita. Deus não está a julgar, está a apontar para a febre e a dizer: vamos tratar disto antes que pior. É isso mesmo. E é aqui que a análise estrutural de Klaus Westermann se torna tão clara. Ele mostra que o texto tem uma progressão deliberada, quase clínica. Como assim? Primeiro, temos a emoção, a ira, o ciúme. Depois, essa emoção, quando é alimentada, solidifica-se numa disposição, o semblante descaído. A postura. Sim, a postura externa de quem cultiva essa amargura. E só no fim, como resultado, vem a ação, o crime. O fascinante é que Deus intervém no primeiro estágio. Ele não espera pelo crime. Não. Ele vai à origem de tudo, ao coração de Caim. E isso é, de certa forma, profundamente otimista. Mostra um Deus que prefere prevenir a punir. Exatamente. Mostra um Deus que se envolve no processo humano, não apenas no resultado. Ele não é um juiz distante à espera do verdito. É um conselheiro que entra em cena no momento mais crítico. E essa ideia de prevenção leva-nos diretamente ao que vem a seguir, que para mim é a parte mais surpreendente de todo o diálogo. A mais surpreendente, não é? É. Depois de diagnosticar a ira, Deus não diz: estás em perigo. Ele diz: se agires corretamente, não serás aceite. Confesso que isto me choca um pouco. Depois de uma rejeição e de uma reação tão negativa, a porta não só não está fechada... Parece estar escancarada. Exato. Como é que as fontes interpretam esta segunda oportunidade tão explícita? É aqui que encontramos o que poderíamos chamar de uma teologia da intervenção preventiva.
A graça divina, neste momento, não se manifesta no perdão depois do pecado. Mas na advertência que o tenta evitar. Exato, não há um destino selado para Caim. A sua queda não é uma inevitabilidade. Ele não é uma marioneta dos seus sentimentos. Deus está a dizer-lhe, com todas as letras, o que aconteceu não te define. A tua próxima ação, sim. Isto faz-me lembrar uma citação do livro Educação que consultamos. Aquela que diz que o caráter é formado pelas escolhas repetidas. Sim, sim. Este momento parece ser a personificação disso. Não é uma grande declaração de fé que define Caim, mas esta escolha aqui e agora. Vais lidar com a frustração ou vais deixar que ela te consuma? É isso mesmo. Aquele era um momento-chave na formação do seu caráter. Uma escolha diferente, uma decisão de engolir o orgulho, de reavaliar a atitude. Teria mudado tudo. Teria mudado não só o seu destino, mas toda a narrativa humana que se segue. A advertência de Deus não é um mero aviso. É um convite para Caim ser coautor da sua própria história. A aceitação não estava perdida. Estava dependente da próxima decisão dele. A responsabilidade é colocada inteiramente nos seus ombros. Totalmente. Mas essa responsabilidade é colocada frente a frente com um adversário, que é descrito de uma forma absolutamente aterradora. E isto leva-nos à imagem seguinte, que é, para mim, uma das mais visualmente marcantes de toda a Bíblia. Deus diz: se não agires direito, o pecado jaz à porta. As fontes profundam a palavra hebraica original. Sim, e é uma imagem potentíssima que se perde um pouco na tradução. A palavra hebraica é rabatz e a sua conotação é a de um animal selvagem, agachado, deitado à espreita. Um predador. Um predador pronto a saltar. O pecado não é apresentado aqui como um conceito abstrato, uma falha moral. É uma força viva, ativa, uma ameaça personificada que está literalmente à porta da consciência de Caim. É uma imagem muito visceral. Transforma o pecado de uma ideia para uma criatura. Exato. E o texto ainda vai mais longe. Diz que o seu desejo será contra ti, ou, noutras traduções, ele te deseja. Não é uma força passiva. Tem uma intenção, uma vontade, que é dominar. Sim, tem uma agenda. É curioso, faz-me lembrar a forma como as pessoas hoje descrevem o vício, como uma entidade com vontade própria, que está sempre à espera de um momento de fraqueza. É uma excelente ligação. A personificação do pecado serve precisamente a esse propósito, ilustrar o seu poder de atração. Não é uma tentação suave, é uma força com um objetivo claro, a subjugação. Certo. No entanto, e este é o contraponto absolutamente crucial, o texto não para aí. Apesar de descrever esta força imensa, a responsabilidade não é retirada a Caim. E é aqui que a análise de Gerhard von Rad se torna tão perspicaz. O que é que ele destaca? Von Rad argumenta que esta passagem é uma das formulações mais antigas e claras sobre a responsabilidade moral em toda a Bíblia. O texto reconhece plenamente a inclinação para o mal, este desejo do pecado. Mas, de forma crítica, não a apresenta como uma força irresistível que anula a liberdade humana. A existência da tentação, por mais forte que seja, não elimina o dever da escolha. a presença do predador à porta não significa que a porta tenha de ser aberta. Exatamente. Ok. E é aqui que reside a tensão que eu sinto ao ler isto. Por um lado, temos esta imagem de um monstro quase irresistível. Por outro, o clímax da advertência é a frase final: mas a ti cumpre dominá-lo. Não há aqui um risco de simplificação? Parece quase um conselho ingênuo. Deus descreve um leão e depois diz a Caim: agora vai lá e domina-o. Como é que se concilia isto? Essa é a pergunta central, claro. E a resposta está na própria natureza do comando divino. A advertência de Deus pressupõe a possibilidade real de escolha. Repare no que Deus não diz. Ele não diz, tenta o teu melhor, ou é uma luta perdida, mas esforça-te. Ele dá uma ordem direta, um imperativo. Tu deves dominá-lo. Na teologia bíblica, um comando divino implica a capacidade de o cumprir. A ordem não é uma sugestão. É uma afirmação da capacidade de autogoverno de Caim. Então, a ordem em si é uma declaração de confiança na capacidade dele. De certa forma, sim. É um apelo à sua liberdade e à sua responsabilidade. A tensão que mencionou entre a inclinação para o mal e o dever de o dominar é um dos pilares da antropologia bíblica. Dominar o pecado aqui não significa não sentir ira ou ciúme. Significa não permitir que esses sentimentos ditem as ações. Portanto, a verdadeira tragédia de Caim não é ter sentido inveja ou raiva.
A tragédia foi a sua recusa em exercer esse domínio. Exatamente isso. O problema não começou quando ele pegou na pedra, mas quando se recusou a governar o seu próprio coração. Exato. O problema não foi o predador estar à porta. O problema foi ele ter-lhe aberto a porta. A ordem para dominar confirma que Caim tinha a capacidade para o fazer. A sua falha não foi uma falha de poder, foi uma falha de vontade. Ele abdicou do seu papel de governante do seu mundo interior. E deixou que a ira tomasse o trono. Se pararmos para pensar em tudo o que discutimos, parece que a grande lição aqui é muito mais profunda do que um simples não te irrites. A passagem ensina, primeiro, que emoções não tratadas são perigosas. A ira, o ressentimento, quando alimentados, crescem. Transformam-se em ações destrutivas. Sem dúvida. Mas o ponto mais forte talvez seja o segundo. Entre o impulso e a ação existe sempre um espaço crítico para a escolha. E a advertência de Deus a Caim é, na verdade, um lembrete universal da existência desse espaço. E um convite para o ocuparmos com responsabilidade. Não é uma condenação, é um chamado ao autogoverno. E essa ideia de autogoverno é fundamental. O texto não sugere que vamos deixar de sentir impulsos negativos. A questão não é erradicar o sentimento. É governá-lo. Exato. Precisamente, a aplicação prática disto é imensa. A história de Caim afirma algo central para a experiência humana. Não somos meros joguetes dos nossos impulsos. Somos chamados a ser os seus mestres. A narrativa mostra o resultado trágico quando abdicamos dessa responsabilidade. Sim, mas a advertência divina mostra que essa responsabilidade existe e pode ser exercida. Nem toda a indignação tem de se tornar em amargura. Nem todo o impulso tem de se materializar numa ação. Esse domínio exige uma escolha. Uma escolha consciente e ativa. O pecado pode estar à porta, mas a decisão de lhe dar a chave, essa é sempre nossa. E ao fechar, as fontes deixam-nos com uma questão que ecoa para além desta história antiga. Uma questão que nos interpela hoje. O que é que na nossa vida precisa de ser dominado antes que nos domine a nós?